Amém, glória a Deus, graças a Deus. Você que veio para ouvir a palavra do Senhor nesta noite, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler somente um versículo, versículo 37. Pessoal que está lá fora, puder entrar, fiquem só os diáconos lá fora. Porque para Deus nada é impossível. Vamos ler de novo? Porque para Deus nada é impossível. Amém? Feche os seus olhos. Peça para que o Senhor fale com você. Igreja, esta frase foi dita para Maria. Maria, que estava noiva de José, não tinha ainda tido relações com o seu noivo, não é como os dias de hoje. Lá é bem sério isso até hoje. Uma mulher que tem relações sexuais com o seu noivo ou com o seu namorado antes do casamento, se eles descobrirem, apedreja. Porque não é, Israel é muito diferente da nossa cultura. É muito diferente, não tem nada a ver. E então o anjo chega para Maria e fala assim: você é uma mulher agraciada, Deus achou graça em você. E você dará à luz a um menino, porá o nome dele de Jesus, e ele será aquele que vai dar continuidade no reino de Davi, o seu pai, do trono de Davi. E então ela pergunta: mas eu não tive relações, não tem como eu ter essa criança. E o anjo então diz para ela: a sua prima Isabel já está grávida de 6 meses, aquela que não poderia ter filhos porque era estéril. Isso tudo que eu estou falando está no contexto ali total do primeiro capítulo de Lucas. Ela está grávida de 6 meses. E então ele diz essa palavra que nós acabamos de ouvir: porque para Deus nada é impossível. Se você continuar lendo, você vai ver que no próximo versículos aí, os 2 próximos versículos, Maria vai aonde, igreja? Na casa de Isabel. Uai, ele falou que está grávida, Isabel é estéril, e Isabel tinha um agravante. Sua prima Isabel era uma mulher já de idade avançada, então teria muitas dificuldades em ter filhos. E então ela vai até a casa de Isabel, e ela vê que a sua prima estava grávida, e ela então crê, ela então acredita, ela então confia naquilo que foi dito. Igreja, nós somos cristãos. Eu já venho batendo nessa tecla de uns 3 meses para cá. Nós somos aqueles que têm que agir por fé. O que é a fé? Acreditar naquilo que eu não vejo, mas eu creio. Só que muitas vezes nós temos buscado explicações. Nós queremos entender aquilo que foi falado, aquilo que foi prometido. Nós queremos entender como que as coisas funcionam. Nós queremos entender através de ciência, nós queremos entender a filosofia, a sociologia, por que isso é assim, por que isso é assado. Igreja, muitas vezes nós precisamos entender que não tem explicação. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. Eu falei muito isso quando nós estávamos passando os dias do vírus coronavírus. Quando nós estávamos enfrentando o Covid-19, eu falei: agora é a hora que Deus está procurando pessoas que creem. E a igreja muitas vezes correndo para lá, correndo para cá, buscando em tantos outros lugares, em vez de acreditar naquele que te deu a vida, naquele que você crê, naquele que você escuta, naquele que você todos os domingos ouve a sua palavra. Eu tive que me controlar, e a Simone está aqui, ela é testemunha disso, para não dar umas patadas em alguns irmãos. Eu tive que me controlar até na forma de pregar, porque eu falava: gente, agora que Deus está querendo ver pessoas que creem. As pessoas estão com medo. Cadê a fé desse povo? E é um simples vírus. Pastor, mas matou um monte de gente. Verdade. Alguém aqui não vai morrer um dia? Todo mundo aqui é eterno?
não vai passar daqui para uma eternidade no céu? Igreja, todos nós um dia vamos morrer. A única coisa que nos é prometido na Bíblia não é uma casa, não é um carro, não é uma família. A única coisa que é prometido na Bíblia, e está lá em Gênesis capítulo 3, é: um dia você vai morrer. Do pó vieste, ao pó tornarás. A única coisa que te é prometida. Nós precisamos aprender a confiar. Deus criou a terra, Deus criou tudo, inclusive as leis naturais, aquilo que nós conhecemos, a matemática, que 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Só que Ele, como Criador, Ele pode intervir. Ele, como Criador, Ele pode fazer. Ele, como Criador, Ele pode intervir na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa. Ele pode intervir naquilo que for necessário para te abençoar. Só que você tem que acreditar. Você tem que crer. E sabe o que é mais interessante de tudo isso, igreja? Ele sabe o que você precisa. E Ele vem para te socorrer. Ele vem para intervir na sua vida. Esse texto que nós acabamos de ler, muitas vezes não é falado dessa forma. Mas o mundo necessitava de um Salvador, sim ou não? O mundo necessitava ser liberto da ação do pecado. E Deus, de forma extraordinária, intervém nas leis, porque uma mulher que nunca teve relações, hoje nós precisamos até mudar um pouco isso, porque hoje existe inseminação artificial, não é assim? Ela pode não ter tido relações e ainda assim consegue engravidar. Mas uma mulher que nunca teve contato, vamos mudar a forma de falar, porque para a gente entender, com um espermatozoide, concebeu uma criança. Por quê? Porque você, a humanidade, necessitava de um Salvador. Nós necessitávamos de alguém que fizesse a diferença nas nossas vidas. Não dá para a gente entender. Quem pode entender o amor de Deus pelas nossas vidas, igreja? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como que nós vamos ser salvos se nós não cremos? Eu até falava na época da Covid-19, como que esses irmãos querem ser salvos, se eles não conseguem confiar que Deus pode dar saúde nesse momento? Igreja, eu peguei Covid 3 vezes, eu tenho lutado contra diabetes, essas coisas, e dizem que para quem tem diabetes é a pior coisa. Eu só fiquei sabendo que eu tive Covid, porque eu tive uma dor de cabeça que eu nunca tive antes, e eu falei, é Covid. Fui lá, fiz o teste, era Covid. E um dia eu fui fazer um teste da glicemia, que eu faço acompanhamento de 6 em 6 meses, aí depois de 40 dias, porque eu esqueci de buscar os resultados, eu voltei para buscar os resultados, a moça falou assim, você está bem? Nós achávamos que você estava entubado. Eu falei, entubado? Mas por que entubado? Você estava com Covid quando você fez. Eu falei, ixi, filho, então eu passei Covid para um monte de gente, porque eu nem sabia que eu estava com Covid. Ela falou, não, mas é perigoso. Eu falei assim, olha, eu não sabia, não senti nada. Mas você não teve nenhuma reação? Não. Igreja, como é que essas pessoas vão ser salvas, se na hora de confiar que Deus pode te dar saúde, no momento de vírus, não confiaram? Sendo que para ser salvo nós temos que acreditar no quê? Que nós temos a vida eterna, que seremos salvos dos nossos pecados, e não conseguimos acreditar Pensou se Maria não tivesse acreditado no anjo? Pensou se Isabel não tivesse recebido a promessa de João Batista? Igreja, pensou se tantas coisas que estão aqui, as pessoas não tivessem confiado, não tivessem acreditado? Deus sabe a sua necessidade, e nesta noite Ele está mandando eu te dizer, Ele vai vir suprir cada dificuldade sua.
Ele já enviou e deu ordem aos anjos para que venham ao seu favor e lhe dê aquilo que você precisa. Porque Ele age desse jeito, você não precisa pedir. Ele sabe o que você necessita antes da palavra chegar na sua boca. Quando você pensa nela lá no seu coração, na sua mente, Ele já sabe o que você vai dizer e Ele já entra com a provisão. Ah, pastor, mas não é assim não, porque eu não tenho recebido. Porque não crê, porque não confia, porque não acredita. Eu quero dar alguns exemplos para vocês entender nesse Deus que conhece as nossas necessidades e vem supri-las. Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos, versículos 5 ao 7. Então Jesus, levantando os olhos e vendo, diga assim comigo, vendo, forte, mais forte, ninguém está dormindo aqui não, vendo, que uma multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde nós vamos comprar pão para alimentar estes? Mas dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que ele ia fazer. Igreja, ele viu a multidão vindo. O que ele entendeu daquela multidão? Estão com fome. Sim ou não? É isso ou não? Pão é para quê? Para matar a fome, para se alimentar. Ele viu a multidão vindo e ele já sabia a necessidade daquela multidão. Ele já sabia que aquele povo precisava comer, aquele povo precisava se alimentar. Ele olha para Filipe e fala assim, Filipe, como que nós vamos alimentar esse povo tudo aí? A resposta de Filipe, 7, Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pedaço. Nós somos assim. A matemática, não é isso? Ele foi para a matemática, ele foi para aquilo que ele conhecia, para o conhecimento humano. Senhor, lá embaixo nós vamos ver esse número, mas aqui ainda não via, mas eles estavam vendo a situação. Tem 5.000 pessoas aí para mais. Tem mais de 5.000 pessoas aí, como que nós vamos alimentar esse povo aí? 200 dinheiro não daria para comprar pão para todo mundo, não? Nós somos assim, nós limitamos a ação do nosso Deus. Só que o que a Bíblia fala nos versículos que nós lemos? Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus já sabia como que ele ia alimentar aquela multidão. Ele fez isso para os experimentar. É isso que nós lemos ali em cima ou não? Ele já sabe como ele vai intervir na sua vida, igreja. Ele já sabe como te prosperar. Ele já sabe como te dar aquilo que você necessita. Ele já sabe como ele vai fazer. Mas ele precisa que você creia. Ele precisa que você acredite. A Simone fez a abertura aqui, eu quero até citar, onde Pedro vê lá Jesus andando por cima das águas e fala, eu quero ir contigo. Jesus fala, pode vir. Pode vir. Pela ciência dá para andar sobre as águas, igreja? Não, porque a densidade do corpo é maior do que a da água, você vai afundar. Só que Pedro andou sobre as águas, por quê? Porque ele estava focado na palavra daquele que mandou, pode vir. Ele estava focado na ordem de Jesus, pode vir. Ele estava totalmente com seus olhos fixos em Jesus. Ele andou sobre as águas, andou. Que hora que ele afundou? A hora que a água bateu nas suas canelas. Pode ler lá. A hora que ele sentiu a água batendo nas suas canelas, ele temeu, teve medo, aí sim o medo. E aí ele começou a afundar. Mas quem estava lá para lhe dar as mãos? Jesus. Igreja, Deus conhece a sua necessidade, já enviou Jesus para resolver todos os nossos problemas.
E por que nós temos problemas? Muitos dos problemas somos nós que geramos, viu, igreja? São ser vergonhice nós, safadeza nós. Sabemos que não temos que fazer, mas pelas vontades, desejos e emoções acabamos fazendo e depois padecemos. E aí é uma coisa que eu já cansei de ensinar aqui: Deus não age em consequência. Deus não age em consequência. E eu vou explicar mais uma vez aqui para vocês entenderem. Tinha dois ladrões na cruz e Jesus. Um dos ladrões aceitou Jesus, sim ou não? Um dos ladrões confessou que Jesus era rei, sim ou não? Um dos ladrões recebeu a salvação naquele exato momento, sim ou não? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas Jesus tirou ele da cruz? Não. Por quê? Porque a cruz era a consequência. Vocês entenderam bem como é que funciona? Eu ajo e eu tenho consequências. Eu faço escolhas e tem consequências. Aí nós podemos até falar de uma lei da física. Para toda ação existe uma reação. Deus, Ele quer agir na sua vida. Agora, aquilo que você plantou, tem que colher. Aquilo que você escolheu, vai ser a consequência. Aquele ladrão foi salvo e naquele dia estava no paraíso, mas Jesus não o livrou da morte. Jesus não o livrou da cruz, da dor, de ter as suas pernas quebradas, porque isso era consequência. Por isso, escolha bem o que você vai plantar, para depois você não colher problema, porque quem planta vento colhe. É versículo bíblico ou não é? É bíblico. Se você plantar vento, você vai colher tempestade. Então toma muito cuidado. Jesus já sabia a necessidade daquele povo. Jesus já sabia que eles estavam com fome. E Jesus queria experimentar Felipe. E Felipe vai na matemática, normal. Não dá para comprar, é muito caro. Nós não temos tudo isso de dinheiro aqui para alimentar este povo. Vamos continuar. Versículos 8 ao 10. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Aí André fala assim: consegui ali alguma coisinha, mas é muita gente, é uma multidão, são mais de 5.000 pessoas, o que é isso para tanta gente? O que é isso para alimentar tantas pessoas? E ele continua aí, disse-lhe Jesus: mande assentar os homens. E havia ali muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 pessoas. Tinha muita grama. E ele fala: então manda assentar. Manda assentar essas pessoas. Igreja, sabe o que eu vejo aqui? Quando que houve a multiplicação? Quando houve oferta. Quando houve a multiplicação? Quando não houve egoísmo. Porque aquele menino, o que ele podia ter feito? Dividido com as pessoas da sua proximidade ali, que eu digo familiares, amigos, que estavam mais próximos dele, e o resto que se dane. Mas a partir do momento que ele decidiu doar, Jesus multiplicou. A partir do momento que ele decidiu dar, Jesus multiplicou. Igreja, a partir do momento que nós escolhemos doar, nós somos alimentados. A Bíblia fala que quando nós damos com alegria, Ele nos dá boa medida, recalcada, sacudida. Todo mundo conhece esse versículo, igreja? Porque todo mundo quer. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Nós escutamos o testemunho da irmã Viviane, né? Na quarta-feira, que ela falou que ela esteve no culto aqui, e Deus tocou no coração dela, e do Mateus foi isso, né? Dá uma oferta para a igreja. E ela naquele momento ali e tal, mas conversou com o Mateus: não, vamos então ofertar. Foi isso, né? E ofertaram.
E depois ela contou o testemunho quarta-feira aqui, de como Deus multiplicou, como Deus deu a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Igreja, nós não cremos no sobrenatural. Nós somos cristãos, acreditamos em Cristo, acreditamos na ressurreição, confiamos em tudo isso, mas não cremos. Não cremos. Já canso de falar também, é uma coisa que eu tenho sido até repetitivo. A criança fica doente, em vez de pôr a mão na cabeça da criança e orar e determinar uma cura, a primeira coisa que faz é levar para os médicos. Por quê? Porque tem plano de saúde. Está passando a dificuldade de alguma coisa que precisa comprar, a primeira coisa que faz é socorrer no cartão de crédito. Não confia que Deus pode mandar, que Deus pode te honrar. Por quê? Porque nós vivemos um momento muito desastroso da fé. É por isso que a Bíblia é muito clara em dizer, no final dos tempos a fé de muitos esfriaria. É por isso que a Bíblia é repetitiva em dizer, Apocalipse capítulo 3, não é mais quente, e não tem mais o morno, mais o frio, existe o morno. Ele até confia, mas na hora que precisa acreditar nos milagres, igreja, aquele povo que estava ali com Jesus estava cansado de ver milagres. Eles andavam com Jesus, e a hora que Jesus fala, como que nós vamos alimentar? Eles não acreditaram. Pedro anda sobre as águas, e na hora que bate ali, aquela onda na sua perna, ele tem medo e afunda. Igreja, nós temos sido muitas vezes como essas pessoas. Estamos na igreja, confiamos em Jesus, ouvimos a palavra, mas não temos fé para colocar a mão na cabeça dos nossos filhos e falar assim: eu declaro cura nessa área, eu declaro libertação nesta área, eu declaro que Deus vai fazer um milagre nesta área. Não estou dizendo aqui você não deve levar no médico, você não deve levar num especialista, não é isso. Não estou sendo uma palavra que estão usando muito hoje, né? Um negacionista, não, de jeito nenhum, mas eu estou dizendo assim, ó, use a sua fé em primeiro lugar, use a sua crença em primeiro lugar, depois leve para os médicos. Quarta-feira eu até contei um testemunho meu particular aqui, de uma situação que aconteceu com o meu carro. Antes de sair da minha casa, igreja, eu falo: Senhor, eu estou indo procurar tal situação, porque eu preciso de um especialista para mexer no meu carro, de uma pessoa profissional para mexer no meu carro, mas me direciona, me leva no lugar certo, que eu possa entender qual é a pessoa que eu vou confiar o meu carro. Igreja, é assim que funciona. Eu ainda falei isso porque eu falei, Deus espera adoradores que o adorem em espírito e em verdade, até citando um pouquinho o culto de domingo passado. Deus está à procura daqueles que coloquem toda a sua vida, toda a sua casa, todo o seu trabalho, tudo aquilo que Ele colocar as mãos diante do Pai. E lógico, precisa, eu não sou funileiro, eu não ia conseguir arrumar meu carro, mas eu queria uma pessoa indicada pelo próprio Pai. Eu queria saber quem é a pessoa certa para mexer com o meu carro. Igreja, Jesus sabia como fazer, e a partir de uma oferta, Ele multiplica. Aquele menino comeu, que doou, a família dele comeu, as pessoas amigas que ele fez ali naquela multidão comeram também. E se você virar, na minha Bíblia tem que virar a página, né? No versículo 12 fala assim, ó: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que não se perca nada. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães que sobraram dos que haviam comido. Quantos cestos, igreja? 12 é o número do quê? Fala alto, isso não está errado não. Dos discípulos. Por que 12 cestos?
para que cada pé de breque daqueles carregasse um cesto e soubesse o milagre que Jesus fez naquele momento, para que cada um deles testemunhasse, cara, era 5 pães, nós levamos 12 cestos, isso depois de uma multidão de 5.000 pessoas comer, isso depois de uma multidão comer, nós levamos 12 cestos, igreja, Jesus, Ele vem em teu favor, Ele vem na tua necessidade, mas não é pela matemática, não é pelo conhecimento humano, não é por aquilo que nós podemos ver, é através de milagre. Nós somos, vamos dizer junto, igreja, para nós caducar isso na nossa cabeça, inculcar isso na nossa cabeça, nós somos uma geração que acredita, que confia, que crê, que tem fé em milagres. Igreja, é isso que nós somos. Nós temos que continuar acreditando que existem milagres e que Jesus está vindo em meu favor. Jesus está vindo na minha direção. Eu quero dar alguns exemplos sem abrir a Bíblia para não tomar tempo. Uma mulher viúva que já tinha perdido o seu marido, por isso que ela é viúva, e a Bíblia cita ela como viúva, agora perde o seu filho. E a Bíblia fala que a viúva de Naim, da cidade de Naim, ela não era o esposo dela, Naim, estava indo enterrar o seu único filho, ou seja, ela ia ficar sozinha. Quem que foi lá visitar ela? Jesus. A Bíblia fala assim, que Jesus fala para os discípulos, nós precisamos passar por Naim. E a hora que ele chega na porta da cidade, está vindo o ofício fúnebre, e a Bíblia fala que ele chora, junto com aquela mulher, porque ela não estava só perdendo o filho, igreja, é que nós não temos conhecimento de como funcionam as coisas. Naquela época, a mulher que perdia o marido, ela tinha que ser sustentada pelo seu filho, homem, e se ela perde o filho homem também, e só tem filhas mulheres, ela começa a mendigar, ela vira prostituta, ela vira pedinte de rua, porque mulher não trabalha naquela época. Eu não sei como é que está hoje em Israel, mas naquela época a mulher não poderia trabalhar. Então ela estava perdendo muito mais do que um filho, ela ia perder a sua dignidade, ela ia perder tudo. Mas quem que vai ao seu encontro? Jesus. Jesus está indo para Jerusalém, subindo para Jerusalém, e ele passa num lugar onde tem um tanque chamado Betesda. Por que, igreja? Ele sabia que lá tinha um homem, que quantos anos esse homem estava lá? 38 anos, paralítico, que esperava todos os dias, todas as vezes que a água balançasse, alguém colocasse ele dentro do tanque, porque existia um dito lá, que quem entrasse primeiro era curado, e já fazia 38 anos que ele estava ali, e não era curado, não era colocado na água, e esperava a ação de alguma alma caridosa colocar ele na água. Mas um dia quem que passa por lá, a igreja? Jesus. Para quê? Quem assistiu The Chosen viu bem isso, né? Ele fala, eu venho aqui atrás de uma pessoa, ele está ali, vamos lá. Queres ser curado? E o homem fala, faz 38 anos que eu tento entrar ali, eu quero ser curado. Aí Jesus fala, então levanta, pega a tua cama e anda. Eu já preguei outras vezes de outra forma esse mesmo texto. Por que Jesus pergunta se ele quer ser curado? Porque ali ele era alimentado, ali ele já tinha conhecimento da área, ele já estava acomodado naquele lugar. Igreja, tem pessoas que não querem ser curado, não. Tem pessoas que você chega nelas e fala assim, você quer ser curado? Ela fala, não, de jeito nenhum, senão eu vou perder meu INSS lá, minha aposentadoria. Aí você fala, não pastor, não é assim. Não, não é. Tem gente que nem casa, porque se casar, perde a pensão por morte do marido. É séria coisa, igreja, é sério. É por isso que Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Você vai ter que trabalhar, irmão. Ninguém vai te ajudar mais não, na hora que você começar a andar. Você vai ter que ralar.
E ele fala: eu quero ser curado. E Jesus foi até ele. Outro que Jesus vai até ele, igreja. Jesus está lá em Jerusalém, do lado de Israel, e ele fala: nós temos que passar para outra banda, nós temos que ir para o outro lado, monte nos barcos, aí vamos para o outro lado. Aí nós sabemos, nos versículos que antecedem o 26 de Lucas 8, que levanta uma grande tempestade, que Jesus apazigua a tempestade, apazigua os ventos lá, e eles chegam em que cidade, igreja? Na terra dos Gadarenos. Por quê? Havia um endemoniado lá, e Jesus estava indo libertá-lo, Jesus estava indo curá-lo, Jesus estava indo ao seu encontro. Outra situação, Jesus é avisado que o seu amigo Lázaro está morrendo, está com uma doença muito grave, e a Bíblia fala que Jesus demora 4 dias, e quando ele chega, as próprias irmãs de Lázaro, Marta, Maria, já não acreditavam mais, porque ele já estava enterrado e fedia. Mas o que Jesus fala? Eu vim ressuscitá-lo, eu vim trazer ele de volta para a vida. E uma delas, Marta, até diz: nós sabemos que no último dia ele há de ressuscitar na ressurreição dos mortos. Aí Jesus fala: eu sou a ressurreição dos mortos. Eu que falo contigo sou essa situação aí. E nós sabemos que Jesus ressuscita Lázaro. Jesus chama Lázaro para fora. Alguma dessas situações que eu falei para vocês, igreja, nós conseguimos explicar? Sim ou não? Não. Alguma dessas situações que nós falamos aqui, a ciência explica? Não. Sabe por que Jesus demorou 4 dias depois de Lázaro morto para ir lá? Porque o povo judeu acredita que até o 3º dia a pessoa pode voltar à vida. Vocês sabiam disso, sim ou não? Hoje, com a tecnologia que nós temos, a pessoa morre, eles sabem dizer: não, morreu. Morreu morte cerebral, morreu, o coração parou. Eles sabem determinar. E não, morreu, não tem mal o que fazer, morreu mesmo. Mas naquela época, como era mais difícil a tecnologia, então eles esperavam. Por quê? Porque a pessoa podia ter tido um mal súbito, a pessoa podia estar num estado que depois ela voltasse. É por isso que Marta, quando chega em Jesus, lá no João capítulo 11, ela fala: Senhor, ele já fede. Era uma forma deles saberem que realmente morreu. É por isso que Jesus demorou para ir lá. Porque se Jesus chega com 2 dias lá, eles iam falar assim: não foi ressurreição, ele só estava no mal súbito ali e voltou. Mas quando já fedia, quando já fazia 4 dias, aí era a ressurreição. Igreja, esse Deus não mudou, continua fazendo milagres, continua realizando grandes coisas, mas nós precisamos acreditar que Ele vai intervir no nosso filho, que Ele vai intervir no nosso casamento, que Ele vai intervir na nossa casa, que Ele vai intervir no nosso trabalho, na nossa empresa, que Ele vai fazer algo acontecer. Agora, se nós não acreditarmos, como é que vai acontecer, igreja? Se nós não crermos, o que adianta nós estarmos aqui todo domingo? O que adianta a gente ouvir esse evangelho todas as semanas? Se na hora de crer, as pessoas não creem. Se na hora de acreditar, as pessoas não acreditam. Nós estamos vivendo o fim dos tempos e vocês estão ouvindo isso de mamana caducando, como diz o outro. Para todo lado está falando: nós estamos chegando no fim dos tempos. Igreja, vai vir a perseguição, vai vir as lutas, vai vir grandes desafios pelo qual nós nunca passamos. E se nós chegarmos lá morno, desanimado, como é que vai ser? Como que nós vamos passar por este momento? Como que nós vamos chegar diante das portas celestiais? Como que nós vamos entrar, se nós não confiamos? Igreja,
Você não precisa estar no controle de tudo para viver milagres. Eu não preciso entender que o dinheiro vai dar para viver milagres. Eu não preciso entender que que 2 mais 2 é 4 para viver milagres. Eu não preciso estar no controle, eu preciso acreditar. Eu não preciso me estressar. Essa semana eu até falei com uma pessoa, falei, para de sofrer por antecedência, cara. Para, você falou para mim agora aqui que você não dormiu essa noite inteira. Eu falei, para. Você nem sabe o que vai acontecer. Você nem sabe como as coisas vão se dar. Você nem sabe o que é que pode acontecer. Por causa de uma notificação que você recebeu, você já está vivendo um problema que você está gerando. Para de alimentar a sua mente. E eu falei uma palavra que eu até anotei aqui. Descansa. Descansa. Coloca na presença do Senhor. Pessoas vivem às vezes 5, 10 anos com um câncer, sem saber, sem ter conhecimento. Aí vai fazer um exame, o que o médico fala? Nós vimos um nódulozinho ali e tal, vamos fazer uma biópsia. Aí faz a biópsia, é um tumor maligno. Muitas vezes a pessoa não dura 2 anos. Muitas vezes a pessoa não dura 1 ano. Sabe por quê? Porque ele começa a alimentar aquele câncer. Ele começa a nutrir aquele câncer. Ele começa a se matar todos os dias. Ele começa a se martirizar. Ansiedade. Eu falei para aquela pessoa, falei, para irmão, para, descansa. Descansa, coloca isso na presença do Senhor. Ora, confia nele, pede para ele preparar uma pessoa para te ajudar nessa situação e descansa. Você não pode fazer nada mais daqui para frente. Você não pode mais resolver essa situação sozinho. Você precisa do Senhor. Agora é a hora de você confiar nele. Agora é a hora de você acreditar. Igreja, Deus não te deu um problema para arrebentar com a tua vida, não. É para você acreditar, é para você confiar, é para você crer. Pastor, mas eu tenho que estar no controle. O povo de Israel estava no controle, igreja, quando nas suas costas estava o exército de Faraó e na sua frente estava o Mar Vermelho? Sim ou não? Eles estavam no controle? Mas o que Deus fez? Deus colocou uma nuvem que separava o povo de Israel do povo do Egito, a ponto do povo do Egito não ver que o povo de Israel estava na frente deles, mas não via, porque tinha uma nuvem, uma nuvem muito densa, uma nuvem muito escura que separava eles. E a hora que Moisés começou a clamar a Deus, o que Deus falou para ele? Alguém lembra? Não. Por que você está clamando, Moisés? Não é assim? Todo mundo conhece o texto? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Mas na frente tinha o quê? O mar. Na frente tinha o mar. Aí o que Deus fala para Moisés? Toca no mar. Toca aí. Eu não trouxe vocês aqui para matar vocês. Eu trouxe aqui para vocês ver um milagre. Eu trouxe vocês aqui para vocês ver um milagre. E Moisés toca aquele mar e a Bíblia fala que sopra um vento e o mar se abre com 2 paredes, uma esquerda e uma direita. E eles passaram com os pés em seco. Um dia Josué estava lutando contra os amorreus, já tinha entrado na terra prometida, e ele teve uma grande guerra com os amorreus, e o povo de Israel, como eles tinham saído de uma escravidão, tinham andado 40 anos no deserto, eram muitos jovens, Josué pensou, se escurecer, nós vamos perder essa guerra.
Se o sol se pôr, nós vamos perder essa guerra. Sabe o que Josué faz, igreja? Alguém lembra? Hã? Ninguém lembra? Ele fala: sol, detenha-se aí, fique parado aí. Lua, não tome o lugar do sol, fica parada aí, até que eu dê cabo dos amorreus. O que aconteceu, igreja? A Bíblia fala assim, nunca houve dia como aquele dia, e nunca haverá dia igual aquele dia, porque o sol ficou parado no meio do céu um dia inteirinho, até Josué vencer a guerra. Alguém já leu esse texto, igreja? Ninguém leu? Pelo amor de Deus, vamos lá, vou dar uma referência para vocês. Josué capítulo 10, versículo 13, depois vocês lêem lá. Josué olhou para o céu e falou assim: não pode escurecer, se escurecer nós vamos perder a guerra, e nós precisamos eliminar os amorreus. Aí ele fala: sol, fica parado aí, lua, não avance em cobrir a terra nesse momento, que nós precisamos de luz. E a Bíblia fala que nunca houve dia e nunca haverá dia como aquele, porque por um dia inteiro o sol ficou parado no meio dos céus. Sabe o que é isso, igreja? Um Deus que sabe a tua necessidade. Ele está esperando o teu clamor. Clama para mim aqui, eu resolvo. É um problema com seu filho, com a sua filha? Pode clamar, eu resolvo. É um problema no seu emprego? É um problema na sua empresa? É um problema financeiro? Pode clamar, eu estou aqui para fazer isso. Um dia tinha uma mulher que era muito esnobada, muito, uma palavra certa aqui, muito zombada, essa é a palavra, pela outra esposa do seu marido, porque ela não podia ter filhos. E Léia ficava ali todo momento zombando, todo momento minimizando a vida de Ana. Mesmo Eucana dizendo para ela: eu te amo mais do que ela que me deu filhos. Mas ela clamou: dá-me filho, senão eu morro. Eu preciso de um filho. E ela vai então no templo, se coloca lá em oração. Aí todo mundo conhece a história. Eli, o profeta lá daquele templo, acha que ela está bêbada, mas no final ela gera o maior profeta que já existiu do Antigo Testamento, Samuel, o grande profeta Samuel. Era estéril, não podia ter filhos. Naquela época tinha Unimed, igreja, Bem Saúde, tinha Hospital Alsta, tinha médicos. Não. Ela clamou para aquele que poderia resolver, aquele que faz milagres, aquele que pode mudar uma história. Para a gente encerrar, o grupo de louvor já pode subir aqui. Um dia tentaram parar o evangelho e prenderam Paulo e Silas, jogaram eles numa prisão, e a Bíblia fala que à meia-noite eles cantavam e adoravam ao Senhor. Alguém já leu esse texto? Lá em Atos? O que aconteceu, igreja? Deus enviou um grande terremoto, e os alicerces da prisão se romperam, e as portas se abriram. Paulo fugiu? Não, ficou lá. O carcereiro, vendo tudo aquilo, ia se matar, porque naquela época, se o prisioneiro escapasse, não é igual aqui no Brasil, Mossoró lá, que todo mundo escapa de prisão. Não é desse jeito não. Naquela época, escapou, era você que estava trabalhando? Mata, não tem conversa, você vai morrer. E o carcereiro, para ninguém matar ele, já ia se matando, e Paulo falou: não, estamos aqui, ninguém fugiu, não precisa tirar a sua vida não. Aí nós temos a grande versículo, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Por que Paulo não fugiu? Porque ele era cidadão romano, ele teria que ser liberto da prisão, ele não precisava fazer aquilo.
Igreja, independente do tamanho do seu problema, independente do tamanho da sua necessidade, da sua dificuldade, ou aquilo que você está passando, creia naquele que é o Deus do impossível. Creia naquele que pode fazer todas as coisas muito além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Creia no Deus que abriu o mar. Creia no Deus que parou o sol para que uma nação vencesse uma guerra. Creia no Deus que deu um filho para uma mulher estéril. Creia num Deus que vem em teu favor no momento que você precisa. É só você crer. É só você confiar. Senhor, agora eu preciso. Me ajuda. E Ele já está vindo em teu favor. Senhor, agora eu preciso. Me ajuda. E Ele já vem com a ajuda necessária. Para o homem, muitas coisas são limitadas. Para mim e para você, muitas coisas são limitadas. Às vezes as pessoas vêm aqui falar dos seus problemas, das suas dificuldades, pedir oração, e eu sou limitado em ajudar. Mas eu oro, eu unjo com óleo, conforme a palavra de Deus fala para fazer, porque eu creio no impossível, não naquilo que eu posso fazer, mas eu creio naquele que responde às orações. Esse sim pode fazer. Maria fala, mas eu não me deitei com homem, como que eu vou gerar? Tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. Amém? Se coloque de pé neste momento. Eu não sei a sua necessidade, eu não sei aquilo que está tirando a sua paz, tirando a sua tranquilidade, aquilo que está te afligindo, mas hoje é um dia que nós ouvimos de milagres. Hoje é um dia onde nós ouvimos de um Deus quem faz o impossível. Basta você colocar diante dele. Basta você falar, Senhor, eu preciso da tua intervenção nesta área. Eu preciso do teu milagre neste lugar. Eu preciso da tua ajuda nessa situação, porque eu não consigo. E você vai ver o milagre, você vai ver sinais, você vai ver maravilhas, você vai ver o Deus do impossível agindo na sua vida. Você vai ver o Criador agindo na sua vida. E você vai poder dizer com propriedade: eu sou cristão e creio em milagres. Amém? Aleluia, Senhor, glória a Deus. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, porque para Deus nada é impossível. Diga assim comigo: Senhor Jesus, desça sobre a minha vida o teu Espírito Santo, o teu poder, e nada será impossível, nada me será por obstáculo, nada vai parar aqueles que estão com o Senhor. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Obrigado, Jesus, aleluia, glória a Deus. Remove a minha pedra, remove a minha pedra. Sabe qual que é a pedra, igreja? Incredulidade. Dizemos que somos cristãos, lemos a Bíblia, frequentamos a igreja e somos incrédulos. Isso se chama hipocrisia. Incredulidade. Nós temos que clamar todos os dias: remove a minha pedra.
eu preciso de um milagre. Tira a incredulidade do meu coração. Nem estava aqui. Marcos capítulo 9, a Bíblia fala de um homem que vai até Jesus, porque o seu filho tinha ataques epiléticos. Alguém já leu? E ele fala para Jesus, às vezes joga na água para tentar matá-lo, às vezes joga no fogo, às vezes joga na terra, e ele rola, ele se bate, e Jesus fala, desde quando isso aí acontece? E o homem fala, desde a... Ninguém nunca leu esse texto, igreja? Desde a infância. Desde a infância. E ele olha para Jesus e fala assim, se você pode fazer alguma coisa, me ajuda. Jesus fala, se eu posso, você crê que eu posso fazer? Qual que é a resposta do homem, igreja? Me ajuda na minha incredulidade, remove a minha pedra, eu preciso de um milagre na vida do meu filho. Aí Jesus pega, olha para aquele menino e fala, sai da vida dele. E o diabo rola com ele no chão ali, ele fala, sai. E então a criança fica como? Morta. Aí Jesus pega na mão dele e fala, levanta. E aquele menino foi totalmente liberto. Sabe o que impedia aquela criança de ser liberta? A incredulidade do pai. Por que Jesus pergunta, quanto tempo faz que isso acontece? Tipo assim, você está vendo a coisa acontecer e só agora você veio procurar? Aí os discípulos, Senhor, por que nós tentamos e não conseguimos? Aí Jesus fala, porque tem espíritos que só saem com jejum e oração. Sabe o que é isso, igreja? Dedicação. Eu quero a libertação. Eu preciso desse milagre. Eu preciso ver este milagre. Mas muitas vezes as pessoas são incrédulas, igreja. São incrédulas. A pregação, o culto acontece para quê? Para que nós tenhamos conhecimento, para que nós melhoremos a cada dia. A palavra ela é boa para exortar, para ensinar, para revelar. Somos incrédulos, infelizmente. Quando nós cremos mais nos médicos do que em Jesus, somos incrédulos. A Simone pregou a semana passada aqui e eu gostei demais do culto, onde ela fala assim, tem pessoas que estão buscando água no poço, em vez de buscar a água na fonte. Nós estamos buscando resolver os nossos problemas em poços. Poços é o que, igreja? Cavado por homens, sim ou não? Estamos buscando a solução das nossas dificuldades em homens, naquilo que o homem pode oferecer. E Jesus é a fonte da vida, a fonte que jorra para a vida eterna. E nós muitas vezes não vamos atrás, não buscamos. Por isso que nós participamos dos cultos, igreja, para sermos ministrados, para melhorarmos, aperfeiçoarmos, enxergarmos a estatura de Cristo. E no último dia, termos azeite de sobra, com as lamparinas acesas, podermos entrar na festa do Cordeiro. Amém? Quem quer entrar aqui na festa do Cordeiro, dá um glória a Deus, aplauda ao Senhor.